Está curtindo esse final de ano de muitas festas? Olha só o recado que eu trago para você da Betfair. A Betfair está com o Vasco e vai estar também em 2025 e dá a você a oportunidade de ajudar o clube e também o canal Atenção Vascaínos, que continua com a parceria para o ano que vem, com os melhores divertimentos nos jogos e apostas esportivas, ganhos turbinados, mega cotação, exchange e muito mais. Mas sempre lembrando, jogos online só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. A Betfair é a maior patrocinadora da história do Vasco e chega em 2025, dando oportunidade a você de fazer a regularização do seu processo de transição para que a sua conta seja habilitada e você possa continuar se divertindo sem nenhum problema. Tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem. É a Betfair. Vem com o Vasco, vem com o AV, vem com a Betfair. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, na plataforma com o canal AV+, e também com o AV1. Estamos chegando nesse dia 24 de dezembro de 2024. Terminando o ano, mas o Natal está chegando. Hoje é dia de esperar aquele presente na meia, né, que você bota perto da árvore, esperar aquele presente de amigo oculto ou inimigo oculto, né? Então, que você tenha uma noite de Natal muito especial, uma noite de Natal muito alegre com seus familiares e que você tenha um dia de amanhã recheado de bênçãos, lembrando sempre a razão pela qual temos o dia 25, nascimento de Cristo. Aproveitem para desfrutar de suas famílias com calma, com tranquilidade. Depois do dia 24 vem o 25 e depois do dia 25 vem o 26. O mundo não vai acabar, mas que vocês possam desfrutar de uma bela noite. E nós estamos aqui do canal Atenção Vascaínos, a nossa equipe, para falar daquilo que a gente quer de Natal, o presente que Papai Noel tem que trazer para o Vasco. Será que é um escudeiro? Não, né? Será que pode vir alguém melhor? Será que a gente pode esperar algo mais, né, substancial, alguma coisa mais, né, com mais força ou não? É uma coisa mais, ou precisa de pouco presente, não precisa de muito presente. Eu estou com a equipe e vou dar um abraço em todos agora para a gente começar essa nossa resenha. Inclusive eu sei que um tá até com o negócio de gorrinho, a figuraça. Cadê os guerreiros da temporada 2024 para a gente começar a nossa resenha, que tem assistência técnica do Igor Silva, que também esse ano se deu um presente, né? Começou a botar carinha, começou a falar, né? Que é brecha, hein? Tá vendo brecha nosso Igor Silva. Jean Faísca, que é o próprio Papai Noel, praticamente mora na Lapônia, perto de Papai Noel, de Joinville. Nosso Sérgio Quindi, dos mais bonitos repórteres esportivos de todos os tempos, com o seu gorrinho emblemático. Joel Silva, que está vestindo a camisa do canal ou da camisa do Vasco, muito contrariado, porque queria botar a camisa da Imperatriz, né, às vésperas do Natal, porque ele quer um presente mesmo para a Imperatriz, para ganhar um carnaval do ano de 2025. E o Marco Vasconcelos, anda seu sorriso, Marco Vasconcelos sempre, né? Não, menos. Marco Vasconcelos é um cara sério, um cara, sabe, que, pô, tem esse papo. Vai chamar o cara de Grinch, não, né? Não. Porra, aí é sacanagem. E aí, rapaziada, todo mundo... Já Faísca, tá preparado pra cair de boca do peru essa noite? Tudo bem, Já Faísca? É isso. Pra que essa agressão, cara? Pra que essa agressão gratuita? Ô, mas um peruzinho no Natal é gostoso, né? Não, pô, aquele peruzinho temper, como diria um amigo meu. Gostosinho, pô. Cara, nascimento de Jesus e os caras vêm cair de boca no peru, cara. Pelo amor de Deus, já quebra o clima, cara. Quebra o clima do negócio, entendeu? Quebra o clima. E o pior é que eu não falei, podia ter falado do peruzinho com fios de ovos. Ficava mais... Não. É um pernilzinho de porco e olha lá, seu Flávio Dias. Olha lá. O senhor já viu o preço? O preço do peru? Não tem como, meu amigo. É o pernilzinho do porco e fica feliz ali, ó. E tá louco de volta. Um galetinho já tá caindo bem, irmão. Galetinho já tá bom, já. Isso.
Isso mesmo. Tudo bem, seu Tem Jean? A galera sempre fala, né, que tem que comer porco, que não é o nosso caso hoje, que hoje é Natal, mas no Ano Novo tem que comer porco porque o porco fuça pra frente. Não tem essa resenha, a galinha cisca pra trás? Mas o porco fica o ano todo deitado na merda, cara. O que adianta? Isso aí é tudo... Entendeu? Cara, o porco tem o ano todo deitado na merda. Aí tem que comer porco porque ele fuça pra frente. Mas deixa pra gente debater isso no Ano Novo, Flávio Dias. No Ano Novo nós vamos trazer uma teoria. Verdade. No Natal nós vamos ficar por aqui. Mas é um prazer estar com essa galera aqui nesse nosso especial aí de Natal. Sérgio Quinde, que tem... Porque Natal é muito legal, falando sério agora, com criança, né, cara? Natal com criança é sempre muito especial. Criança que a gente, depois de velho, não tem muito... Troca lá um presentinho, é sacaneado no amigo oculto ou no inimigo oculto, né? Tem aquela sacanagemzinha. É sempre aquele packzinho de cueca ou aquele packzinho de meia. Sempre os presentes são os mesmos. Você vai ficando mais velho, você leva uma garrafa de gin ou uma garrafa de uísque. Todo mundo acha que a gente é pinguço, né? Sempre ganha alguma coisa. Mas com criança, né? Você acha que tem seu filhote? É sempre legal, né? Dar um presentinho para a criança valoriza demais. E olha, eu te digo que criança é de uma verdade absoluta, né? Porque a criança, às vezes, você, pensa num presente maravilhoso, o moleque olha, ok, beleza. Aí vem aquele tio mala, dá um carrinho de rolimã pro moleque, aí o moleque olha assim, porra, esse é bom pra caramba, custou R$10. Aí tu fica frustradaço. Mas a criança não tem erro, né? A criança é verdadeira sempre. Sérgio, o que você vai dar de presente pro seu querido filhote? Tudo bem, Sérgio Quinte? Tudo bem, Flávio, rapaziada aí toda do canal Atenção Vascaínos, pessoal que tá ligado aqui no nosso especial de Natal. Você falou de presente, Flávio, pra você ter uma ideia, o presente favorito do meu filho, o brinquedo favorito do meu filho em grande parte da vida dele é uma tampa de requeijão de metal. Sabe aquele requeijão de copo de vidro que vem aquela tampa de metal? Ele taca aquilo no chão, fica vendo rodar, ele fica louco com aquilo ali, parece uma moedinha, fica doido. É tipo, meu filho é tipo gato, sabe? Que você compra um brinquedo pra um gato, ele quer saber da caixa do papelão? Meu filho é desse, ele... Qualquer coisa fecha, não tem erro, mas realmente, cara, mas que moleque bom, hein, cara? Porra, filho bom é assim, que não dá prejuízo, não dá despesa, né? Zero estresse, e é muito bacana. Essa época do ano realmente é muito legal, aquela tradicional foto, né, com o Papai Noel, levar no shopping para tirar foto com o Papai Noel, a inocência, né, mostrar a inocência da criança, do momento, né, que muita gente... depois de adulto, perde a esperança nas coisas, né? Esperança nessas coisas mágicas, né? E a criança tem essa pureza, é muito bacana. E, claro, né? Essa época do ano aí sem jogo, é hora de botar os vídeos antigos com o gol do Vasco dos anos 90, para o garoto poder já ir entrando no clima, porque, né? É o que o Jean falou do porco. O porco não ganhou nada esse ano, ganhou Libertadores, não ganhou Brasileiro, então o porco não tá bom pra frente também, não. Então, a gente tem que fazer a nossa parte aí para trazer a nova geração aqui junto com a gente. Meu filho não tem opção, não tem essa não. Hoje o ano, se a gente for botar no ano, é bom fazer um churrasco, né? Porque a única coisa que foi boa nesse ano foi o fogo. Porque o porco foi mal, o galo foi mal, porra, foi tudo mais. As aves, os bichos, tudo foram pro espaço, né? Não teve muito jeito. Bacalhau também não foi muito bem esse ano não, né, Joel? Mas até vai, né? Mas bacalhauzinho, em alguns momentos até salgou um pouco, mas é para comer ali um bacalhauzinho de vez em quando no ano. E aí, Joel, Natal comemora? Tem muita gente que não comemora Natal, cara. Tem muita gente que passa normal. Eu, cara, tenho uma aflição porque eu gosto do Natal. Gosto de estar com a família, dar presente. Mas tem gente que passa assim, chegou meia-noite. Às vezes eu fui na casa da minha sogra lá, meus cunhados lá, não tem esse negócio. Aí deu meia-noite, porque era uma tradição do meu pai, cara. Meia-noite sumia lá o bonequinho, todo mundo ia deitar para receber o presente. Tinha essa tradição. Aí deu meia-noite, meu primeiro Natal com a família da minha mulher, né? Aí deu meia-noite, eu saí cumprimentando todo mundo. Aí os caras olharam para mim e falaram assim, tá me cumprimentando por quê, cara? Porque, pô, Feliz Natal, cara, dia 25. Ih, mano, porra, uma cerveja lá pra nós, vamos tomar uma cerveja. Sabe, assim, meio que... Eu não gosto disso, eu gosto de comemorar, cara. Eu gosto de dia 25, meia-noite, fazer lá a celebração. Mas você comemora Natal ou também tá nem aí, o negócio é o samba da Imperatriz? Fala, Joel. Fala aí, Flávio, um abraço pra você, pro Jean, pro Sérgio, Marquinhos, pra toda a galera que tá acompanhando esse especial de Natal. Não, comemoro sim o Natal. A minha família tem costume de se reunir, de fazer ceia, né? Cada um traz uma comida, um prato típico assim do Natal, seja um pernil, um chester, um peru, um bacalhoada, e assim a gente faz uma grande
uma grande festa assim, depois de meia-noite. Tem aquele tradicional Feliz Natal, dar um abraço e tal. E o samba da Imperatriz, evidentemente, tocando, né? Porque tem que ter música. Não é Simone, essas coisas, não. Rola um pagode, rola um MPB e rola, claro, também samba enredo, como sempre. Não tem essa de ficar escutando música natalina, não. O clima de Natal é a árvore de Natal, a galera de gorro na cabeça, mas o gelo firme. E o samba também tocando alto. Apesar dos meus familiares não serem, digamos, não gostarem tanto do meu tipo musical. Eles são mais evangélicos, então gosta mais de música gospel, mas aí, quando é aqui no meu terraço, aí eu sou o DJ, aí Joel, tem que ser o que eu gosto. Só aproveitando que a gente tá fazendo aqui um bate-papo mesmo, você falou como é que foi aquela piada daquele menino, negócio do natalino, hein? É que foi aquele negócio, um abraço natalino. Manda um abraço pra galera natalina aí, o moleque. Natalina. Valeu, Natalina. É uma mensagem natalina. Valeu, Natalina. Recentemente eu vi um vídeo dele na praia. Ele na praia, tá vendendo um bala e também falou, aí, valeu, Natalina. Pô, esse vídeo aí é patrimônio do Natal, pô. Ô, Joel, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que na ceia, na sua casa, cada um leva um prato e tal. Você geralmente leva o peru ou a linguiça? Cara, peru eu não sou de cozinhar, tá ligado? De brincadeira. Eu não sou de cozinhar, não. Quem cozinha são as minhas tias. Então, assim, nenhuma delas, digamos, que daria pra fazer esse trocadilho, mas eu entendi. Você é o tiozão do pavê, né, irmão? Claro, pelo visto. Óbvio. Claro, não tem jeito, não tem jeito. O difícil da ceia do Natal é esperar da meia-noite. O Flávio falou das tradições aí, o que eu fico agoniado é que tem Natal, o pessoal não liga tanto, mas tem Natal que o pessoal, não, só pode comer meia-noite. Eu tô doido no peru. É verdade. Eu fico doido. Tem que esperar meia-noite pra comer? Tá desde cedo esperando. Não, isso é... Porra. Não, mas aí rola um bacalhau, rola um bolinho de bacalhau, rola um pastelzinho, um queijinho, aí sim. Eu particularmente nem sou de fazer ceia, não. Ô, Jean, já percebeu só nos belisquetes. Vasco nós não vamos falar aqui, nós só vamos falar de culinária, né? Não, quem tá esperando alguma coisa de Vasco nesse especial de Natal, já pode dar o like e adianta o vídeo. Porque o negócio aqui tá pra cá, pra lá, pra cá. Dá o like e adianta o vídeo, porque, meu Deus. Agora, quem tem cara de gostar de uma rabanada é o Marco Vasconcelos. Toda pinta. Aliás, rabanada, você sabe como é que se chama rabanada em Portugal, Marquinhos? Sabe como é que é o nome? Não. Fatias paridas. É como se chama rabanada, que pra mim é o doce mais gostoso do Natal, disparado, cara. Porra, eu gosto muito. Pô, mas tem que fazer certo, hein? Não é toda rabanada que é boa, não. O pão tem que estar bom, tem que ter uma mãozinha boa, aquela canelinha por cima. Negócio assim, super light, nada calórico. Você gosta de uma rabanada, Marquinhos? Gosto. Abraço, Flávio. Abraço para toda a rapaziada aí. Bom Natal a todos. Depois de tantas coisas maravilhosas aí que já foram ditas, fica até complicado falar uma coisa, né? Natal com samba da Imperatriz, o outro fazendo brincadeira, mas isso aí faz parte. Eu gosto sim, cara. Acho que a rabanada, concordo contigo. Tem que ter no Natal. Natal é família, né, cara? A verdade é essa. Natal é a família. A gente pode falar aqui, brincar e tal, mas independentemente de qualquer coisa, é uma época, pelo menos para mim, assim, a respeito quem não entende dessa forma, mas é um momento de reunião de família, de reflexão, e inclusive, né, mandar um abraço para quem está assistindo a gente e que não tem companhia no Natal, porque tem muita gente que não tem companhia no Natal. Né? Verdade. Isso aí é uma coisa muito triste, e as pessoas buscam algumas alternativas, tentam na amizade, e tenho certeza que tem muita gente que está usando a nossa companhia para passar esse dia de Natal aí também. Legal, cara. Boa lembrança. Eu, por exemplo, aqui, raro passar em casa, porque tem familiares, família grande, eu faço questão de saber quem é o plantonista aqui do porteiro, da segurança, compro umas pizzas para a rapaziada, porque eu fico imaginando essa galera, porque a gente trabalhou em rádio, a gente sabe disso, Jean também. Sim. Já trabalhei muito Natal, cara, fazendo plantão em rádio. E é brabo, cara, porque você que tem família, você que quer estar com seus familiares. Eu tenho segurança aqui no meu prédio, o Sebastian, que perdeu um filho tem 2 meses num acidente de moto, cara. Imagina o Natal desse cara. E é um cara que estava ali sempre, sabe? Como foi o Felipe Maestro,
que perde o pai, que perde o irmão, sabe? Tá ali. Então, boa lembrança. A gente tem que lembrar dessa galera mesmo, que às vezes não por estar sozinho, mas pelo trabalho, né? Tem muita gente que está nos vendo, está nos ouvindo, está de plantão num hospital, está fazendo segurança, está trabalhando num evento, ganhando o seu ganha-pão, né? Dando o seu ganha-pão. Então, ótima lembrança. Mas vamos falar de Vasco, gente. Um 2024 que eu, aproveitando aí a expressão usada pelo Jean no início, era o ano, tinha tudo para dar merda, né? Tinha tudo para dar merda. Tudo para dar errado. Começamos mal o ano, confusão, Ramon Dias, pré-temporada meio nas coxas, Alexandre Matos, meio fanfarrão, vazando conversa de WhatsApp com um jornalista. Aí a gente pega o português da boina, aí briga com a 777, aí, sim, tudo dando errado, né? Tudo para dar errado. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês, já que é uma época de reflexão, uma época da gente fazer um pensamento mais alto, e vou inverter, vou começar pelo Marquinho. O ano de 2024 é um ano que a gente passa, assim, ufa? Ou é um ano para a gente também fazer uma reflexão que talvez as medidas, principalmente da gestão do Pedrinho, no primeiro ano dele, foram medidas que deram ao Vasco hoje um ganho maior, aí, um gás maior para a gente encarar um 2025, apesar aí das guerras políticas, dos problemas que continuam nos bastidores. Como é que você analisa o ano, Marquinhos? Eu acho que foi isso, Flávio. É uma expectativa que até iniciou, para mim, pelo menos, de uma forma positiva. Depois, por tudo que a gente via, né, pelo cenário que se apresentava de uma forma muito, muito negativa, um pessimismo grande e com razão, né, de todos. Do torcedor, de quem estava ali vivendo dentro do Vasco, até dos próprios jogadores, a gente viu aí os discursos, mas depois a coisa mudou e pelo menos deu para terminar a temporada sem grandes sufocos, sem muitas frustrações, algumas isso acontece, é normal, durante todo o ano muita coisa acontece, né? O jeito que se inicia a temporada não é o jeito que termina a temporada. E futebol é assim também, né, Flávio? Às vezes, em uma semana, a coisa muda, né? A gente viu aí recentemente o Botafogo ganhando 2 campeonatos e depois já sendo eliminado de um outro e já criticado. Então, o futebol é muito rápido, né? De um dia para o outro, as coisas já mudam muito. Então, o Vasco teve um ano de oscilação, né? Teve um ano de muitas transformações, alguns aprendizados. Acho que vale de reflexão a questão da SAF é importante, né? E isso ficou durante muito tempo sendo debatido, né? A SAF não foi boa para o Vasco da maneira como foi feita, está se tentando uma outra forma, mas será que a outra forma também vai ser boa? Não vai? Então, muita coisa que aconteceu com o Vasco, que eu sempre digo que é uma experiência para qualquer um, né? Para quem torce, para quem cobre, para quem trabalha, que você vivencia de tudo ali em pouco tempo. E acho que esse ano foi um ano, entanto, assim, nessa questão para o Vasco também. Muita coisa aconteceu e muita gente aprendeu no que aconteceu ali nesse ano. O Vasco é uma grande escola realmente, né? Para gente que trabalha no Vasco, a gente cobre qualquer clube, qualquer evento com a maior facilidade. Para quem dirige o Vasco, para quem já foi atleta do Vasco, para quem já foi dirigente do Vasco, sabe, é uma escola e a gente vê, né, casos de sucesso. Concordo plenamente. Eu acho que essa questão, o Vasco, ele é um caldeirão ali, cara, é um negócio pesado. Olha o nosso Emerson, esse aí, o Sérgio Kendi, esse eu tenho certeza que hoje à noite, na hora que o Papai Noel chegar, ele vai puxar o saco do Papai Noel e vai cair de boca no peru. Não vai não, Emerson Rocha? E ainda vou perguntar, é para ver ou para comer? Boa noite. Aí, já. A todos ligados. Outro tiozão. Tava faltando ele. Eu até acho que o AV devia abrir um quadro, um programa semanal com Emerson Rocha e Sérgio Quinti. Isso. Programa humorístico. Soltar os dois ali, entendeu? Os carecas. Não, podia ser. Podia Carecas ser. do AV. Não, podia ser os trocadalhos dos carilhos. Podia ser assim, né? Podia ser um negócio desse tipo, assim, mais ou menos. E tem uma coisa, o Emerson Rocha vai perguntar ao Papai Noel, você rói unha, Papai Noel? E ele vai dizer, ho. Né? E você sabe por que o Papai Noel não tem filho, né, Flávio? Não sei. Não sabe? Porque o saco dele é de brinquedo, pô. Ah, garoto!
Por isso que ele chegou atrasado. Por isso que ele chegou tarde. Estava pensando nisso tudo. Tava decorando as piadas. Tava decorando as piadinhas. Ele é pior que eu, não tem jeito. Não consigo competir. Muito engraçadinho. Mas Emerson, tempo de estrada, né, cara? Tem lógico, isso. Pra gente pegar aqui o ambiente, a gente tá falando aqui do ano do Vasco. Por exemplo, o Natal do Botafoguense, porra, é um Natal de alegria, vai ter celebração, né? Natal do Fluminense vai ser magrinho, né? O Fluminense ficou meio assim, meio assado. Vai ser de alívio, né? Vai ser de alívio, os caras vão chorar muito, vão lembrar o desespero. Como é que você acha que vai ser o Natal do Vascaíno depois desse ano? Que eu disse aqui antes de você entrar, que era o ano para tudo corria para dar merda. Será que deu, não deu? Qual é a tua expectativa para hoje à noite, na virada para o Natal, Emerson? Então, Flávio, mais uma vez, aqui agradecendo a rapaziada que está com a gente aqui, mandar um abraço aí pro Jean, pro Sérgio, pro Marco, pro Joel, para você mesmo, Feliz Natal para todo mundo. Ô Flávio, acho que a questão do Vasco, o Sérgio falou a questão do Fluminense de alívio, o do Vasco é de incerteza. Porque, mais uma vez, né, mais um ano que o Vasco sai de um ano e vai entrar no outro com incertezas do que vai acontecer pela frente. Lógico que o torcedor, por exemplo, ano passado para esse ano, tinha a expectativa de uma coisa acontecer, de uma evolução no time, também na questão da SAF, e esse ano a gente está na incerteza. Será que vai ter mesmo uma SAF com um parceiro forte? Será que não vai ter? Será que essa recuperação judicial aí, que tenta buscar a atual diretoria, vai sair do papel? Será que vai ser positiva ou negativa para o Vasco? Será que o Vasco vai ter grana para fazer um bom time para o ano que vem? Será que vão chegar reforços de peso? Então, assim, é de incerteza, né, Flávio? E aí a gente fica muito com o pé atrás de tudo que vem acontecendo no Vasco, mas como você disse, o Vasco é o retrato, eu sempre brinco isso, né? O Vasco é o retrato do Brasil, né? O Brasil tá no momento, o Vasco tá naquele mesmo momento, assim, o Brasil tá bem, o Vasco tá bem. Ou seja, é mais que o retrato, assim, essa questão da polarização, de briga política, ou seja, o Vasco sempre foi um retrato do Brasil. É inacreditável que mais um ano, que a gente poderia ter um ano aqui de expectativas boas, a gente fique nessa incerteza. Só que, como eu disse lá na nossa live Dicas de Mendonça, quando o Jean esteve presente naquela segunda-feira, eu acho que o Vasco, esse ano, se você parar para analisar, antes de começar a temporada, o Vasco vislumbrava uma semifinal, uma final de Campeonato Carioca, umas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco chegou na semi, e estar ali entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Friamente, o Vasco cumpriu seus objetivos, mas é muito pouco para um clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama, né, Flávio? Concorda com isso, Joel, que foi pouco? Ou foi criada uma expectativa muito grande? Você usou uma expressão esse ano muito interessante, do Rafael Paiva, que ele se tornou refém dele mesmo. Você acha que também o Vasco se tornou refém dele mesmo, daquele tipo ninguém esperava? E aí, quando alcança, se quer mais, por conta da tradição, da história, e não dava, bateu no teto. Você concorda com o que disse o Emerson? Não, eu concordo de certa forma, mas ao mesmo tempo só queria também expressar o que eu acho. Ele diz que o ano que vem vai ser um ano de incertezas, e eu concordo com ele, mas eu vou além. Eu acho também que é um ano de esperança. Porque hoje o Vasco está com a faca e o queijo na mão para tentar acertar o que errou lá atrás. Mas, voltando à sua pergunta, quando se começa o ano de 2024, o que o Vasco tinha? O Vasco tinha a permanência na Série A, um elenco minimamente montado, que naquele segundo turno ficou em 7º colocado, e aí você imagina, vai brigar pelo G6. Aí o Vasco contrata o João Vitor por 6 milhões de euros, traz o Sforza por 5, tu fala, opa, tem bala na agulha. Então vamos brigar lá em cima. E infelizmente, o que se sucedeu foi o Alexandre Matos ir embora, Ramon Dias ir embora, o trabalho do Ramon Dias muito ruim, aí tem a saída da 777 que estava falindo e está falida, e o Vasco tendo que se reinventar durante o ano. Por isso que, por conta de tudo, né, que eu já falei, que o Emerson comentou também e o Marquinho, eu acho que foi um ano positivo, olhando para o Vasco de um passado recente. Positivo, olhando um recorte de 10 anos. E negativo, ou abaixo das expectativas, olhando a história centenária do Vasco. É claro que a gente não gosta mais dessa palavra, essa palavra ninguém aguenta mais, que é a reestruturação, tem que se juntar os cacos, mas infelizmente é isso que está acontecendo com o Vasco. E só vai conseguir de fato dar um passo à frente quando se reestruturar, quando juntar os cacos.
Então, se eu for dar um ano de 2024, nos últimos 10, para mim ele só perde para o ano de 2017, no qual o Vasco chegou na pré-Libertadores, ficou em 8º colocado. Se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro, ficou em 10º. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. Tem como dizer que esse ano foi negativo, olhando para o ano de 2020, 19, 18, 15, 16, 14? Não tem 23. Como, 22, 21, próprio 23. Então, é um ano positivo e que me dá esperanças, porque o Vasco hoje tem, mais uma vez, a oportunidade em suas mãos de fazer a escolha certa para um futuro voltar a ser do tamanho do clube, né, sempre teve na sua história. Ô Jean, ano passado, a essa época, já estava resolvida a vinda do Alexandre Matos. E foi para o torcedor do Vasco um êxtase, né? Criou-se uma expectativa de um cara que é tubarão no mercado, vai contratar. O então CEO da SAF, Lúcio Barbosa, dá aquela declaração, depois da demissão do Paulo Brax e de muitas pessoas do departamento de futebol, que o Vasco queria contratar jogadores de um nível do Vasco, enfim, né? Aquelas declarações. Diante desse quadro que acabou virando uma grande fanfarronice, você tem o pé atrás quando você vê essa época, tanta especulação, tanto nome, ou é legal o Vasco estar assim quietinho e fazendo nos bastidores o que tem que fazer, estudando, planejando, ou você acha que é importante para o Vasco dar um recado ao mercado de emplacar aí várias contratações, jogadores grandes, pelo menos 3, 4 jogadores, Jean? Sim, Flávio, eu acho que o mais importante é a convicção das pessoas que estão à frente do processo. A hora que você dá o tiro para contratar o jogador, o treinador, o executivo, tem que ter essa convicção dos caras que estão à frente do processo. Porque muitas vezes, Flávio, a gente imagina que algo não tem como dar errado e dá muito errado. Eu vou dar um exemplo para você aqui, puro e simples, para todos vocês aqui. Eu vou pegar jogadores da mesma posição, com a mesma característica, com tudo igual. Matheus Carvalho e Juan Esforza. Matheus Carvalho, do Náutico, Série D, Série C, não era titular absoluto, um jogador com uma base, na base quase não teve, direto para o profissional e tudo mais. Juan Esforza, capitão da seleção argentina sub-23, que é atual campeão do mundo, e o clube coloca 20 e poucos milhões na mesa. O que vai dar certo e o que vai dar errado disso aí? Cara, e a gente viu que foi completamente ao contrário. O que veio basicamente aí no 0800 deu certo. É o sub-23 do último Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês tiveram acesso a esses números aí. Em ações defensivas, ele foi o melhor. Tu viu, Joel? O melhor. Pô, cara, um cara... Vive então, sim. Assim, às vezes, a gente acha que... E o futebol tem muito disso, muito. E por isso que a gente ama isso, porque não é ciência exata. Porque se fosse ciência exata, o dinheiro bastaria. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Botafogo deu uma desmanchadinha agora, né? A Almada foi embora, não vão renovar com o Marçal, não vão renovar com o Eduardo, não vão renovar com mais quem. Cara, não tá escrito o técnico. Ainda tem essa história toda. Então, assim, não tá escrito em lugar nenhum que esse Botafogo vai ser sólido, tá? Eu não tenho essa convicção. Não tenho mesmo. Agora encaixou, deu tudo certo, ganhou, competiu, ok. Mas dependendo do trabalho do novo treinador que vier, confirmando a saída dele ou não, já é outra história. Já é outra história completamente diferente. Então a gente tem que acreditar nas pessoas que estão à frente do comando. Convicção naquilo que estão fazendo, Flávio. Porque o Vasco mesmo é algo inacreditável. Porque não é só a chegada do Alexandre Matos. É uma base que a gente tinha. Vocês me ajudem aqui. O retorno do ano passado, a gente foi quinto. Quinto ou sexto? Sétimo lugar. Não, acho sétimo, né? Não, foi sétimo. Sim, sim. Aí a gente ia ter aporte, a gente tinha o trabalho da mesma comissão técnica e a gente tinha um cara que sabia contratar. Pô, cara, tinha como dar errado. Era para começar o estadual engolindo todo mundo. E pelo contrário, a equipe do Vasco foi para trás. Então, Flávio, o futebol não é essa ciência exata. A gente tem que só acreditar no comando. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque para muita gente foi uma novidade esse ano
o presidente do Vasco, Pedrinho, depois de muitos anos, o Vasco voltou a ter um presidente ex-atleta. Roberto foi o primeiro, ali no momento difícil em que o Vasco caiu para a segunda divisão. E agora o Pedrinho volta num primeiro ano de gestão em que ele colecionou algumas atuações que são destacadas. Aquela coletiva constrangedora do eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. E depois as ações do futebol, lá do Felipe, o choro em Porto Alegre, quando o Vasco vence o Inter, levar funcionários para jogos, viagens, e a briga com a 777, né? Uma briga que a gente viu tempos depois que valeu a pena, mas na época, né, aquele pezinho atrás. Como é que vocês fazem o balanço do presidente do Vasco na sua primeira passagem como presidente, na gestão do Pedrinho? Marquinhos, como é que você qualificaria o Pedrinho como administrador, gestor, enfim, como presidente do Vasco? Flávio, eu acho assim que é preciso esperar um pouco mais, né? Até porque o Pedrinho teve que tomar essa atitude e entrou meio que numa de apagar um incêndio que estava rolando ali, de desconforto de jogador, de muita coisa que estava atrasada ali. Ele teve que primeiro arrumar a casa para depois pensar em alguma coisa diferente, colocar mesmo o que ele imagina ali de gestão, de futebol e tudo mais. E acho que é uma chance agora, uma oportunidade, já que o Vasco conseguiu com 2 rodadas de antecedência não ter mais risco de queda e garantiu com uma rodada de antecedência a vaga na Sul-Americana. Então, pensar no ano que vem, eu acho que a gente vai poder fazer uma avaliação melhor do trabalho do Pedrinho, depois do que a gente perceber de movimentação de mercado, de montagem de time, claro, com dificuldade ainda, né, por conta também de todos os problemas, não só desse ano, mas de muito tempo de Vasco. Mas ele mesmo já disse que não vai pedir paciência para a torcida. Então, eu acho que o Pedrinho é um cara que entende muito de Vasco. E isso é importante, é fundamental para quem está ali dentro, exercendo a função que ele está exercendo hoje. Não só como presidente, mas gerindo aí a questão da SAF. Então, e além de entender de Vasco, ele entende de futebol. Então, você está juntando 2 coisas, né, fundamentais para quem tá desenvolvendo isso ali. O Pedrinho é um cara que estudou, é um cara que já passou em várias áreas, né, como jogador, como comentarista. Então, ele trabalhou na mídia. Então, a questão da gestão, eu prefiro esperar um pouco mais, até para ver o que ele vai conseguir daqui para frente. Mas, num primeiro momento, para ele colocar ali o que ele tinha de coragem, e essa é a palavra fundamental para ele, acho que se encaixa mais, para tomar as atitudes, para encarar de frente aquilo ali, para tentar mudar um pouco o Vasco, a mentalidade do Vasco. Isso leva um pouquinho de tempo, mas ele conseguiu. Então, acho que foi muito importante por tudo isso, né? Essa junção que o Pedrinho tem de coisas, né, da carreira dele como jogador e fora também de campo. E é um cara que entende muito ali de Vasco, né? Conhece muito das coisas que ocorrem ali dentro. Acho que isso facilitou também para ele. Alguém quer falar alguma coisa assim que discorde dessa opinião do Marquinho? Acrescentar alguma coisa daquilo que foi o Pedrinho? Algo que tenha decepcionado numa primeira gestão, atitude? Por exemplo, aquela situação com os torcedores de bloqueio, que depois ele veio a público. Enfim, o próprio não televisionamento das reuniões do Conselho, muita gente criticou, eu fui um crítico a isso. Também algo que poderia ter sido diferente, mas a gente vê o futebol com o Felipe lá dentro, me parece, com um time mais na mão. Como é que vocês avaliam? Quem quer falar aí? Pode levantar o dedinho e falar. Fala, Emerson. Ô Flávio, assim, em relação à questão da administração Pedrinho, eu concordo em parte com o Marquinhos em relação a essa questão que não dá para avaliar ainda se ele é um bom gestor. Eu acho que nem dá para avaliar pela questão de tudo que aconteceu no Vasco esse ano. Então, qualquer avaliação positiva ou negativa seria meio ruim da nossa parte aqui. A questão, por exemplo, da coragem, e aí fica muito para mim, eu vou ser um pouco impopular, porque assim, eu sempre levo em consideração isso. Eu acho que muita gente da gestão hoje, e aí a gestão Pedrinho, que ele é o cabeça, mas a gestão dele estava lá praticamente dentro da última gestão. Então, assim, dizer que muita coisa que vinha acontecendo ano passado não tinha um pouco do dedo das pessoas que estão hoje,
também um pouco também querer tirar um pouco da sua responsabilidade. Acho que tem muita gente ali na administração com responsabilidade, inclusive, no que aconteceu relacionado à SAF do Vasco. Outra situação, eu acho que o Pedrinho, logicamente, que pode ser, sim, ao final da sua gestão, um bom gestor, mas o Pedrinho tem, para mim, um perfil que seria muito importante para o Vasco tê-lo como diretor executivo. O que hoje é o Marcelo Santana, acho que se fosse o Pedrinho lá atrás, como até chegaram a tentar contratá-lo para essa posição, a coisa não aconteceu, acho que aí sim seria um bom cargo para o Pedrinho, como disse todo o Marquinhos, pelo estudo que ele fez, pelo conhecimento de Vasco, pelo conhecimento de futebol. Acho que chega à presidência e tem que ter ao lado dele pessoas capazes para poder fazer uma boa gestão. Então não dá para fazer essa questão da avaliação da gestão em si. Só que eu acho que a questão hoje de algumas, vamos dizer assim, medidas da diretoria como um todo me deixam sempre com o pé atrás. Não em relação à postura ou à idoneidade, mas a questão de futuro. Por quê? Por exemplo, essa coisa de não transmitir as reuniões. O balanço que ficou atrasado por muito tempo para poder ser divulgado. A questão até mesmo pessoal do próprio Pedrinho, que ele falou, mas é pessoal meu, não é do Vasco. Mas, cara, não tem jeito. Se a gente vê práticas anteriores acontecendo no Vasco, ruins, e a gente sempre criticava, por que agora a gente não vai poder criticar por ser o Pedrinho, entendeu? Eu acho que, assim, eu não confio ainda plenamente que as coisas vão acontecer, mas eu, logicamente, vou torcer muito para as coisas aconteçam. Então, assim, eu ainda sou um pouco de pé atrás em relação a tudo que vem acontecendo na direção do Vasco, principalmente na questão do futebol. Sérgio, você queria falar? Depois o Joel, falem aí, por favor. Então, eu acho que um ponto, vendo um pouquinho lá do copo cheio, né, da história, eu acho que um ponto muito importante que tem que ser colocado também pelo Pedrinho, tudo bem, eu entendo que há pouco tempo de gestão, a gente ainda não tem como cravar a competência tanto do Pedrinho quanto da diretoria, pelo que o Emerson falou, muita gente envolvida, mas eu acho que um ponto que vale ser ressaltado é... O Pedrinho conseguiu, claro, a política do Vasco, a gente sabe o quão difícil é a política do Vasco, sem dúvida nenhuma é a política mais difícil, conturbada de todos os clubes do Brasil, mas o Pedrinho conseguiu, dentro do possível, né, de alguma forma, trazer um pouquinho de paz lá dentro. Claro que tem a oposição, tem as brigas, as discussões, normal, isso acontece em todo clube e no Vasco não vai deixar de acontecer nunca, mas o Pedrinho eu acho que trouxe um pouquinho de paz, porque a própria torcida do Vasco, né, eu não lembro qual foi o último presidente, que o Roberto, mas ainda na época do Eurico tinha muito esses opostos. Eu não lembro do último presidente que foi tão aprovado pela torcida, que a torcida conseguiu confiar. Claro que é importante que ele continue comprovando essa confiança, esse crédito dado pela torcida nos próximos anos. Mas quando ele foi eleito, a torcida do Vasco, em grande massa, falou, eu tenho um cara agora que eu confio, eu sei que não vai me sacanear, eu tenho um cara, ele consegue passar essa tranquilidade para a torcida, e eu acho que isso é muito importante. E, claro, a gente tem que ver nos próximos anos, as próximas ações dele, se a parte da credibilidade não pode ser só na confiança, tem que ser justificada com ações, com assertividade. Isso aí só o tempo vai mostrar, mas eu acho que isso vale ser ressaltado, que ele conseguiu trazer para um clube tão guerreado como o Vasco um pouquinho, uma esperançazinha de união, de passividade, né, de um clube mais coeso, um clube mais unido, coisa que a gente não vê no Vasco há muito e muito tempo, né? Mas ele tem um desafio. Não vejo essa união toda não, gente. Tem hoje. Mas comparado com o que já foi recentemente, eu nunca vi o Vasco... Mas aí, Sérgio, não tem essa polaridade. Você, por exemplo, você pega 10 torcedores do Vasco, 5 vão para um lado e 5 vão para o outro. Antigamente, no Vasco, eram todos contra quem estava lá. Eu acho que hoje está até dividido. Isso, para mim, me preocupa bastante. Eu acho que existe ainda uma oposição que não era tão ferrenha na época da eleição e agora é mais, mas muito por causa, eu vou colocar os dois Jotas aí no papo, Jean e Joel, por conta da venda da SAF. Porque o que acontece quando a SAF é instituída no Vasco? O poder político se perde, porque o investidor vem e praticamente abraça a responsabilidade daquilo que é mais vaidoso para qualquer um, dirigente amador, cuidar do futebol. Você perde aquela história, vai cuidar da piscina, aquela coisa toda, um pouco disso. A partir do momento em que você abre a brecha para um novo investidor, aí você cria brechas e lacunas, Joel e Jean, para quem antes havia perdido espaço,
porque a gente não vê desde a eleição nenhuma manifestação de nenhum opositor, de ninguém da oposição. Você vê de novo essas peças, esses artistas, esses atores da vida política do Vasco ressurgirem. E aí a gente quer entender, mas ressurgem porque querem um novo investidor, não querem porque a associação vai tocar por conta própria, e ao mesmo tempo a dúvida do torcedor aumenta, porque fica aquela dúvida, mas o Pedrinho não vai querer vender, porque vai querer ter o poder, porque ele também é vaidoso. Olha aí, ó, o Pedrinho botou o Felipe, que é amigo dele, né? Você tem velhas práticas da associação, e isso é uma coisa que preocupa muito. Esse é o grande desafio do Pedrinho para vocês agora, em função dessa discussão de SAF. O que você acha, Joel? Então, só para dar o meu pitaco em relação ao Pedrinho, em relação à gestão dele, eu acho que ele faz de fato uma medida corajosa. Eu lembro como aconteceu, quando aconteceu, eu estava no Palácio, lá na Câmara dos Vereadores, quando a notícia saiu, e aí eu consegui confirmar naquele dia, a gente estava no ar, ao vivo, falei, eu e você, Flávio, se eu não me engano, e o Marquinhos, era um tabela, falei, procede a liminar e tal, porque naquele momento a gente pouco sabia do que se tratava. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente entendeu que era uma medida necessária, porque poderia não chegar em setembro. Mas eu acho que a única não, mas eu acho que o que se dá para elogiar é que, apesar de todas as dificuldades, o Vasco encerra o ano, e isso não é para ser elogiado, é uma obrigação. Mas uma obrigação mediante aos problemas, vale o elogio. O Vasco termina o ano com os salários em dia, com algumas luvas pagas e alguns outros acordos também pagos e feitos para depois. Eu acho que o olho no olho voltou. E isso no futebol é muito importante. E quanto a essa questão política ter entrado em ebulição, você foi muito, muito bem, Flávio, porque agora os conselheiros voltaram a ter, em tese, poder, coisa que eles ficaram meio que escanteados. Se a gente for para pensar, de setembro de 22 até abril, maio de 2024, pouco se falava de conselheiro, pouco se falava de política vascaína, porque a SAF, sob o comando da 777, meio que englobava tudo. Os elogios e, com certeza, as críticas. Só que eu acho muito perigoso que, hoje em dia, existe uma narrativa que eu não consegui ainda identificar de que já tem gente apostando no Grego todas as fichas, mesmo a gente falando, vamos ter cautela, rapaziada, mas já tem gente escolhendo um lado, e isso eu acho que é muito perigoso. E, ao mesmo tempo, existe uma outra narrativa dizendo, o Pedrinho não quer vender, o Pedrinho não quer vender. E o cara já disse diversas vezes em entrevistas que quer vender. Então, a quem interessa, primeiro, se o Pedrinho estiver mentindo, a quem interessa para aquele que está dizendo que o Pedrinho está mentindo. Isso, sinceramente, eu não consegui identificar. Por que já tem gente que já bateu o martelo sobre o Grego e por que tem gente que está dando porrada no Pedrinho porque está falando que ele não quer vender, sendo que em entrevistas ele já disse que quer vender. Eu não estou aqui tomando partido, não. Eu só estou querendo trazer um debate para tentar entender. Porque, claro, a gente reclamou que a gestão do Salgado vendeu para 777 sem que a gente conhecesse as outras propostas. E agora a gente está fazendo a mesma coisa com o Grego. Daqui a pouco vai ter música. Urubu, Otário, o Grego tem dinheiro para... Só trocou o personagem. Só trocou a nacionalidade. Verdade. E isso me preocupa. Isso é o que está mais me preocupando. E eu não estou dizendo que o Grego é mau negócio, não. Pelo que eu apurei, pelo que a gente conversa, eu até acho que ele é uma boa. Mas não por ele em si, pelo Edu, que é um cara que eu acho um cara muito, muito bom no futebol. Brasileiro, mundial, trabalhou na CBF, no Arsenal. Mas eu só queria entender a quem interessa essa narrativa, essa criação dessa narrativa. Eu não consigo ainda interpretar ela, não tenho ideia de onde ela surgiu, de onde ela saiu. E até estou devolvendo o debate para vocês, porque isso sim me incomoda. Essa guerra de narrativas nos bastidores da política do Vasco é que eu não consigo entender. Um desmentindo o Pedrinho e o Pedrinho dizendo abertamente que quer vender, enquanto tem gente falando que ele não quer vender. E isso, para mim, eu não estou conseguindo entender. Mas isso me parece o puro suco de Vasco, né, Jean? Não adianta. Não vai acabar você pode nunca, botar né? o Roberto Dinamite, que era um cara acima do bem e do mal, sofreu igual. Por que o Pedrinho não sofrerá? Apesar de ter sido muito bem falado pelo Emerson, o Pedrinho foi o cara que foi presidente do Vasco mais rápido que eu vi na vida. Ele não fez campanha nenhuma.
Só lançaram o nome dele, 2 meses depois teve eleição e ganhou fácil. Fácil. Os outros candidatos faziam campanha e vai, programa e não sei o que. O Pedrinho ganhou em 2 minutos. Era uma unanimidade. Mas é uma tarefa árdua, hein, Jean? Não é fácil o trabalho dele, não, hein? Isso que o Joel falou, há 2 semanas aí eu gravei um Acorda, e o título do meu Acorda é Por que o Grego? Porque já se criou uma situação que, se não for o Grego, não vai ser legal. Se chegar um cara e falar assim, ó, eu vou aportar 5 bilhões, eu vou trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé e o Camavinga. A torcida do Vasco vai dizer não, tem que ser o Grego. Agora, baseado no que precisa ser isso, sabe, essa ânsia. E outra coisa, Joel, essa questão do Pedrinho, o Emerson disse assim, ó, o Emerson acha que tem 50% dos que gostam e dos que não gostam nesse momento, né? Eu não sei se é tanto, Emerson, eu não sei se é tanto, mas existe. Mas não é, Emerson, o que eu interpreto, não é que gostam ou não do Pedrinho. Esses que não gostam, o argumento é que ele quer o poder e não quer vender. Sendo que ele vai para as coletivas e diz, eu quero vender. Cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu tenho do meu convívio vascaínos, cara, pessoas com um cognitivo absurdo, pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas, pessoas assim, que eu converso com eles e eu fico pensando, pô, cara, será que o burro da história sou eu? Será que eu não tô pegando essa malandragem toda que os caras estão pegando? Porque eu não consigo pegar. Se eu pegasse, eu vinha aqui e falava. Falava, cara, não tem problema nenhum. Mas assim, ó, tem gente que aposta a vida, que, inclusive, eles têm até um termo, né? E o bom de trabalhar na Atenção Vascaínos é isso, porque a gente nem navega nisso, porque a política do Vasco a gente é apartidária. Mas eu leio nas redes sociais que é o seguinte, os amarelos, tem até aquela parada, os amarelos não querem vender. É isso. O cara até demora para entender. Se é alguém que não faz parte do Vasco, o cara diz, o que é isso? O que é os amarelos? Né? Os Simpsons. Então, é isso. Sabe, cara, é difícil, cara. É um negócio assim, mas o cara diz que não, que quer vender, e as pessoas dizem não. É tipo a mulher quando tá enchendo o saco do cara e tu dá razão para ela. Quando tu dá razão para ela, pronto, acabou. Aí não tem mais graça a discussão. A minha pergunta, Jean, em cima disso, e até para botar em debate também, a rapaziada está também aqui no chat com a gente, essa questão da recuperação judicial não dá um pouco a entender de que, não é que não queira vender, mas queira esticar um pouco mais a gestão? Porque, assim, isso eu não, mais uma vez, eu sou leigo no assunto, sou aqui totalmente ignorante nessa situação. Estou perguntando, não dá um pouco a entender de que quer, por exemplo, postergar um pouco mais o comando do futebol no associativo? É só uma pergunta. Abre as duas interpretações, né? Acho que é o contrário. Justamente ao contrário. Eu quero proteger. Eu também acho que é o contrário. É o contrário, porque isso não foi feito lá com a outra venda. Então, enquanto você não arruma um investidor, você não pode mais adiar isso. É necessário fazer isso agora. Porque o Vasco estava enxugando gelo, isso já foi explicado aí por várias pessoas que entendem do assunto. O Vasco estava enxugando gelo, não estava pagando a dívida, pelo contrário, aumentou a dívida. Então, o quanto antes você iniciar essa recuperação judicial é boa para o clube, independentemente de ter o parceiro ou não ter o parceiro. Se você vier com o parceiro depois já em andamento com a recuperação judicial, é até melhor. Né? Ao mesmo tempo, seria também ideal. Mas essa é uma tomada de decisão do próprio clube, de quem está lá no momento agora com o associativo na gestão. Eu vejo assim, e só em cima, desculpa me alongar um pouco, falando sobre o que disse o Jean, antes o Joel, que o argumento agora, né, Jean, é a questão de gostar porque não quer vender ou quer vender. O argumento, quando houve aquela ação, era, tomaram o poder, porque eles queriam o poder. Não vão conseguir. Será que ele vai pagar? E agora? Já atrasou 2 dias de salário. Não pode. E aí, foi até o fim do ano, ninguém mais falou nada. O time vai cair. Não caiu. E agora a coisa vai mudando. E eu acho até normal, é uma coisa natural. As pessoas vão criando algumas situações para que o clube melhore. É o desejo do torcedor a todo instante. Mas o Marquinhos, eu acho que chegou numa situação quase que insustentável, né? Flávio, mas isso que você tá falando é o puro suco do Vasco, cara. Parece que só o Vasco tem esse DNA. O Vasco é um clube, sabe aqueles filmes que tem aquelas mensagens subliminares que você tenta interpretar? Um filme de mistério, que você pega assim
cara deixou um negócio num buraco em tal lugar na esquina e você vai tentando descer. O Vasco é assim, cara. O Vasco tem várias... aí você vê uma figura política do Vasco dar uma entrevista enchendo a bola da gestão. Aí você fica pensando assim, o cara tá de bem ou ele tá tentando fazer alguma coisa para estar do lado dos caras? Aí daqui a pouco você vê um jogo... Sabe? Exato, o Vasco é um clube enigmático, cara. É um clube que você não decifra. É a história do Pedrinho indicou o Felipe. O Pedrinho abre a coletiva naquele jogo lá depois do jogo do Corinthians, que o Emerson foi. Primeira coisa que ele fala. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, eu queria, antes de começar a coletiva, dizer que o Felipe vai ser o treinador, mas é porque ele é meu treinador, não é porque ele é meu amigo, não. A preocupação dele, que é um negócio assim, absurdo, cara. Ele botou o Felipe, ele é o presidente do clube. E segundo, que ele não botou um bostas ali dentro. Ele botou um cara que é o maior campeão da história do Vasco. Mas tem que justificar. Porque Flávio, tudo eu acho no que o Vasco pessoal tem que aceitar mais o que falam do que o que... Eu acho que o problema, um grande problema é que valorizam menos o que o Pedrinho fala e dão mais importância do que falam que ele pensa. Como o Jean falou agora há pouco. Em todas as coletivas ele sempre falou, eu quero vender, eu vou vender, a minha preocupação só é para quem. Em momento nenhum ele deu a entender que não vai vender. Mas como é oposição, aí diz, não, porque ele tá fazendo isso porque ele quer segurar, ele não quer vender. Mas, cara, confiar um pouquinho mais, simples. Sabe? Para mim é simples, é porque tem que dar certo. Sabe quando você diz assim, o Pedrinho não quer vender, aí ele vende. Não, mas ele não fez mais que a obrigação dele. Dá certo, dá certo. Aí é bom. Eu vou dar um exemplo claro que está aqui do nosso lado. Eu ouvi amigos botafoguenses comentando quando o Botafogo perde para o Pachuca, sabe o quê? Se fosse o Eurico, não jogava contra o Pachuca. Por quê? Porque perdeu. Os caras foram campeões brasileiros e sul-americanos em uma semana. Aí perde pro Pachuca, foi feio. Mas não pode jogar nessa coisa. É um absurdo o Botafogo se submeter a isso. Já sabia desde quando, Flávio, que ia jogar? É isso. Há muito tempo, pô. Mas é isso que o Sérgio falou, é muito importante, cara. As pessoas também contaminam o ambiente, cara. Porque fica esse disse-me-disse, porque tem interesse. O Joel há pouco falou, eu não queria entender. Porque isso... Joel, porque tem muita gente que tem interesse, sabe-se lá por quê, que está forçando a barra. Qual é a justificativa? É isso. Qual é a justificativa? Eu não consigo entender o interesse. Sim. Pichar o muro do estádio do teu clube por causa disso. Tem que vender pro grego. O cara vai pichar o muro para isso, pô. Óbvio que isso não saiu da cabeça de ninguém. Ao torcedor que é o grego. Ok. É um direito do torcedor, ele tem direito de escolha. Agora, como ele está sendo influenciado por isso e por quem ele está sendo influenciado, são coisas que a gente tem que correr atrás. Mas até entendo por que o torcedor quer o grego. O torcedor quer o grego da mesma forma como o torcedor queria 2 anos a venda da SAF. É o Salvador da Pátria, né? Tá desesperado, cara. E o grego pinta o quê? Grandão, bonachão, dono de clube, campeão no Olympiacos, está no Nottingham Forest, briga com todo mundo. Gente, vocês lembram quando o Ricardo Sapinto chegou no Vasco? O Ricardo Sapinto disse, porque o Ricardo Sapinto saiu na porrada, tem que entrar no vestiário da porrada naquele jogo. O Ricardo Sapinto era o cara. Era o cara, meu irmão. Só todos porque chegaram ele tinha como dado... cara, né, Flávio? Todos. O Lisca. Todo mundo. Álvaro também. É o Vasco, pai. É o Vasco. Só que tem atores políticos do clube e estão influenciando nisso, fazendo força para isso acontecer. Sabe-se lá por quê? Foi o que eu disse. Mas cabe aí que eu digo, cabe ao presidente do Vasco, esse para mim é o grande desafio do Pedrinho, fazer como um diretor executivo que segura seu treinador independente das críticas. É andar para isso. Fazer com a convicção dele, porque quem vai ou ir para a glória ou vai se fu é o presidente. Então, amigo, decido eu, me perdoe. Não dá para ficar se emprenhando pelos ouvidos por conta de política do Vasco, cara. Não adianta, absolutamente não adianta. Porque se o Andréa Radizani chega lá e vai comprar a SAF do Vasco por 10 bilhões, mas a torcida quer o grego, amigo, vende pro italiano na certeza que você está fazendo melhor. Sabe por quê? Porque o torcedor muda de opinião. Se o time ganhar, se o time for bem... Ano passado o John Textor foi execrado no Botafogo. O Marlon Freitas era perseguido nas redes sociais. A família teve que se esconder. Esse ano o Marlon Freitas é capitão do Botafogo, cara. O mundo dá voltas e cambalhotas. Então o futebol
é dar certo. É dar certo. O treinador estrangeiro ou brasileiro, o que dá certo. Porque se for igual o Vasco já experimentou estrangeiro, brasileiro, tudo quanto é marciano, e não dá certo, cara. Dá certo. O Botafogo teve 3 portugueses. Os 3 são ruins. Porra, Luiz Castro, Bruno Lage veio do Wolverhampton e agora o Arthur Jorge. Qual é o melhor pro torcedor do Botafogo? É claro que é o Arthur Jorge, porque ele ganhou, cara. Porra, é óbvio, o esporte é bom quem ganha. A medalha de prata chora, a medalha de ouro ganha. A medalha de bronze fica feliz, porque a medalha de bronze ganhou. E é menor do que a medalha de prata. Porra, negócio de maluco, cara. Mas quem ganha no esporte é que bate palma. Então você tem que morrer com as suas convicções. O treinador de futebol é a mesma coisa, irmão. Quem vai cair é você. Então erra com a sua cabeça. Porque se você for depender dos outros, pô, tu tá morto, cara. Morto, completamente morto. Agora, eu quero levantar uma situação aqui. Essa questão, por exemplo, que levantou o Joel e o Marquinhos, da questão da oposição. Ah, será que tem algum tipo de interesse e tal? Só que, assim, o interesse também não pode ser o Vasco em si? Porque, assim, por que a opinião Calma aí. Por que a opinião da situação é a melhor e a opinião da oposição é a pior? Eu tô só fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, tá? Eu pensando no seguinte. Se, por exemplo, a situação quer reestruturar o Vasco e vender o Vasco daqui a 2 anos. Estou dando um exemplo aqui que fosse esse o pensamento. E a oposição pensa no seguinte, olha, o melhor para o Vasco hoje é a venda imediata. Qual é se está certo, qual é que está errado? Então, assim, não dá, por exemplo, para colocar como uma questão também de só porque pensa diferente é escusa. Não, eu acho o seguinte, pode também estar pensando no Vasco, por que não? Só que está pensando de uma maneira diferente. Então, assim, também tem, na democracia, ou pelo menos eu penso assim, acho que pessoas de pensar diferente não é ruim. Só que, por exemplo, e pensar diferente não quer dizer que uma está pensando errado, está pensando certo. Cada uma está pensando com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de ver. Por exemplo, Emerson, por exemplo, eu sou favorável ao Vasco buscar urgentemente um parceiro. Ah, mas tem que estruturar primeiro, tem que pensar, não sei o quê. Ok, entendo, mas tipo assim, cara, o torcedor do Vasco tá com um saco cheio de ficar esperando, paciência, subindo degrau a degrau. Ah, porque esse ano a gente melhorou do ano passado, a gente já chegou em 10º. Pro ano que vem, a gente busca um 7º. Cara, a boca do jacaré vai começar a abrir ainda mais dos nossos adversários. Quem tá lá em cima vai abrindo mais. E aí fica uma questão, será que vai chegar um dia que a gente vai chegar lá em cima? Talvez não chegue. Então, assim, talvez essa questão da urgência, eu entendo o torcedor. E eu acho que também sou um pouco favorável a isso, sabe? Ô, Emerson, fala, Joel. Só uma questão que você levantou lá atrás em relação à recuperação judicial, e eu queria também opinar quanto a isso. Ela pode ser vista de 2 maneiras. Recuperação judicial para o clube alongar as dívidas e poder ser autossustentável, mesmo que com um orçamento curto, mas que não desonre compromissos já firmados. E isso é bom tanto para a gestão Pedrinho quanto para o investidor que vem comprar. É isso. Eu acho que existe uma questão de pavimentação. Pode ser interpretado das 2 maneiras? Pode, porque eu penso da seguinte maneira. Do jeito que está, não tem como. Porque tem dívidas que estão estourando, que são muito grandes, existe um risco de penhora. Então, independentemente de um investidor urgente ou não, eu acho que o Vasco deveria tomar esse caminho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é aí que entra a minha dúvida, eu concordo em parte com você. O problema para mim é quando a oposição, ou quem quer que seja, foca no comprador e não na venda em si. É isso. Entendi. Esse é o diferencial. Não é esse para mim que tá. Vender. É influência por interesse, sabe-se lá por quê? Direcionada, né? Direcionada. É isso. Porque, em nenhum momento porque eu uma falei, coisa... não concordo, não concordo. Até porque, Emerson, acho que você levantou um exemplo, pode ser um exemplo só, mas quem que disse que a situação não quer vender? A oposição. Por que ela está dizendo isso? Qual é o interesse dela em dizer isso? Entendeu? Se a gente já viu o Sérgio botar pressão. Tem que dar mais crédito. O Pedrinho falou várias vezes que ele quer vender. Se ele não vender, a gente vai cobrar dele, pô. O torcedor vai cobrar dele. Exatamente. A palavra dele está aí. Então, o que vai ficar para mim? A palavra que ele deu várias vezes que ele deseja vender, mas vai vender de acordo com o parceiro que se apresente e um parceiro legal que ele entenda que seja bom para o Vasco, ou o disse-me-disse, a fofoquinha de gente que está querendo, por influência, influenciar torcedor ou por outros interesses, forçar a barra para determinada venda, como o Joel disse.
É aí que tá, cara. A gente vai entrar nessa fofoquinha porque os caras querem... Desculpa, João, porque os caras querem empurrar isso. A verdade é que tem muita gente da oposição que está dizendo que é a favor da venda, que não é a favor. Que não é a favor. Que quer tumultuar para empurrar mais 2 anos para eles entrarem depois. Porque a brecha está armada agora. Tem brecha agora. Essa é a verdade também. E só um detalhe em relação também a isso, porque eu vejo o futuro repetir o passado. Vamos lá. Vamos voltar à gestão Salgado. Salgado vem com a 777. Em fevereiro já assina a carta de intenção, empréstimo ponte. Colocou, naquele momento, a 777 porque ela tem um flagship. Cara, vamos parar pra pensar aqui. O Grupo City quis comprar o Vasco. Bolsos cheios, falava isso. Bolsos cheios. O Grupo City quis comprar o Vasco. Só que a diretoria analisou que a 777... Exatamente. Aí olha o caminho como é que tá tomando uma diferença. Naquele momento, a gestão apresenta a 777 como a melhor, mesmo o Vasco tendo o Grupo City querendo. Chegou pronto. E agora eu não estou dizendo nem a oposição, mas agora o caminho está ao contrário. O externo já escolheu, enquanto o interno ainda está avaliando. Então vamos lá, se lá atrás... Né? Da outra vez nem debate teve, já foi, esse aqui tem outro, mas esse aqui é o bom. Dessa vez pelo menos já tem um debate, é uma melhora, né? Isso é uma loucura. E aí, para fechar minha participação quanto a isso, eu vou comparar, parafraseando aí, que nem o Flávio trouxe a questão do Enigma e tal. Vou trazer aqui na época de Natal, até pra criançada também gosta muito de desenho. Quem viu Minions vai entender o que eu tô falando. Os Minions, a história dos Minions, eles sempre querem um malvado. Eles vão pro dinossauro, eles viram amigo do Drácula. O vascaíno ainda tem o Eurico enraizado. E quando vê o Evangelos Marinakis, um cara de charuto, gordão, suspensório, ele diz, é o Eurico, é o meu malvado favorito. O Eurico da vez é o cara que cospe no árbitro, invade o campo. Essa é a verdade. Porque fica pra mim muito claro isso. E sabe por quê? O apelo emocional. O apelo emocional, ele quer o grego, porque o grego é malvadão, pô. E sabe por quê? Porque tem um cara vizinho que tem um estilo parecido que deu certo, que é o Texto. Exatamente. Se tivesse dado certo, ninguém ia mais querer esse perfil. O perfil foi definido rapidamente. no resultado. Voltando aqui, a gente são as mesmas, né? Evangelhos Marinakis, Eurico Miranda. Nossa. Não, e pra fechar, Cruzeiro e Botafogo, falando sobre a recuperação judicial, Cruzeiro e Botafogo foram por esse caminho. Mesmo vendendo. Eles já tem um investidor e o próprio investidor tá escolhendo esse caminho. O Texto entrou com uma RS, se não me engano, com uma recuperação extrajudicial, que é um acordo mais administrativo, não envolvendo tanto a questão jurídica, e o Cruzeiro entrou com uma RJ, no caso, uma recuperação judicial. Então, assim, o Vasco tá errado de ir por esse caminho. Se a gente olhar as SAFs, eu não tô dizendo que a SAF do Cruzeiro tá dando certo, mas tem gente fazendo isso. Então, tá hoje na SAF do Vasco que tava na SAF do Cruzeiro, então já tem expertise desse tema. Que é o Rafael Viana. Sim, o Rafael Viana. Verdade. Minha gente, estamos indo para o final do nosso especial de Natal e eu vou fazer 2 perguntas e pensem, reflitam. Qual o presente que vocês ganharam do Vasco na temporada 2024? E qual presente vocês gostariam de amanhã, acordando, ter na meia que vocês deixam na janela ou na árvore de Natal que Papai Noel pudesse trazer para o Vasco? Vou começar pelo emblemático, quase morador da Lapônia, Jean Faísca. E aí, Jean, qual presente que você ganhou em 24 e qual presente que você vai querer ganhar amanhã para o Vasco, Jean? Flávio, o presente que eu ganhei do Vasco em 24 foi o Vasco voltar a uma semifinal de Copa do Brasil. Viver algo grande, competição, TV aberta, 21h30, você ligar a televisão, abrir as redes sociais, todo mundo falando do seu time, porque seu time estava em evidência, não por cair, e sim por uma competição grande, foi um presente. E que isso se torne rotina na vida do vascaíno. Que essa volta a jogos grandes, ano que vem temos essa possibilidade da Sul-Americana, de voltar também a competição de mata-mata, que, na minha opinião, sempre tem um charme melhor. E, Flávio, eu acho que aquilo que a gente imagina para o Vasco para o ano que vem é que, de alguma maneira, a gente consiga equacionar o nosso problema financeiro, Flávio. Porque é isso. O presente que eu quero é esse. É equacionar a vida financeira do Vasco.
Sérgio Kind, e você? Presente que o Vasco te deu em 2024 pode ser um presente de grego, sem querer falar do Marinakis, mas pode ser. E também qual é o presente que você gostaria de amanhã? Acordou com aquele soninho, aí tá lá na meia, o que eu queria, Papai Noel me trouxe. E aí, Sérgio? Flávio, eu acho que o futebol, que mexe tanto com o torcedor no futebol, o torcedor é movido à esperança, é movido à expectativa. Tanto que a gente vê que final de ano, quando o time não tem mais o que brigar, perde a graça. Até assistir o jogo desmotiva porque você não tá brigando por nada. É a expectativa que move o torcedor. E para mim, o presente que a gente ganhou esse ano foi quando a gente se viu livre da 777. Independente de ter sido pelas mãos do Pedrinho, porque naquele momento o torcedor estava totalmente frustrado, estava sem nenhuma motivação. Pelo contrário, eu só conseguia pensar no pior. Nossa, o que vai acontecer? Que a empresa está falindo? O que vai acontecer com o Vasco? Quando a gente se viu livre da 777, eu acho que foi um presente que a gente voltou a ter algum tipo de esperança, de que as coisas poderiam melhorar, que estava na mão de um presidente que, como eu disse agora há pouco, tem a confiança de grande parte da torcida. E o presente que eu queria acordar amanhã e ter, né, embaixo da minha cama, não vai caber, mas é um investimento, um investidor. O Vasco foi vendido para o fulano, vai investir, independente do que... Fala. Ô Sérgio, se for o grego, não vai caber embaixo da tua cama, não. Só se tu dorme no beliche. Se tu dormir num beliche, aí pode ser que ele vai caber lá embaixo. Senão, tá fora. Isso aí não vai rolar. Não vai caber, mas a ideia é essa, entendeu? Acordar voltar a ter essa esperança. Porque hoje a gente tem uma expectativa boa, pelo menos lá o que é positivo, né? Mas ainda muito sem saber o que vai acontecer, né? Mas eu acho que acordar e ter, o Vasco foi vendido, quem comprou foi o grego, foi o italiano, foi o russo, foi o chinês, foi quem quer que seja. Pelo menos eu acho que tirar um peso e a gente pensar, agora nós estamos num caminho e o torcedor vai voltar a acreditar, a sonhar, a imaginar, como disse o Joel, o urubu otário, o grego, o russo, o árabe, qualquer um tem dinheiro e é isso aí. Eu acho que o torcedor é movido por expectativa e a gente precisa viver com isso. E você, Emerson Rocha? Então, a gente até pode normalizar um presentaço que o Vasco ganhou esse ano e eu não normalizo. A volta do Felipe Coutinho foi um baita de um presente, independente se ele foi ou não a expectativa em campo. Mas um cara que jogou Copa do Mundo, titular da seleção brasileira, passou pelos principais clubes do mundo, como Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, foi campeão da Champions, fazendo uma baita de uma partida na semifinal na época pelo Bayern de Munique. Então a gente não pode também, às vezes, menosprezar isso. Acho que a volta do Felipe Coutinho foi um baita de um presente. A gente espera muito que 2025 ele já tenha feito agora no final do ano, nas últimas 3 partidas, bons jogos. Tomara que isso prossiga para o ano que vem e a gente tenha esse diferencial, porque como diz o Jean, eu acho que hoje no futebol brasileiro não há nenhum jogador mais talentoso do que o Felipe Coutinho. Então a gente tem essa arma, essa expectativa e esse presente para o ano de 2025. Agora, em relação à questão do presente que eu queria um presente da rapaziada, tá ligado com a gente aí, ó, no Live Pix, então tá faltando alguns dias aí, ó. Eu só podia ajudar o canal Atenção aos Canhões. Emerson! Esse é o presente que eu queria acordar amanhã e tá aqui com aquela meiazinha, né, Marquinhos? Aquela meiazinha cheia, recheada, pomposa, assim, né? Esse é o presente, pô. A meia sem chulé. Boa. Sem chulé. Bem lembrado. Marquinhos, e você? O que ganhou de presente do Vasco esse ano e o que gostaria de ganhar amanhã, no dia de Natal? Flávio, eu acho que concordo com o que foi dito aí pelo Emerson, pelo Jean, pelo Sérgio. Eles citaram os principais momentos, né? A questão do Felipe Coutinho ter disputado de novo jogos importantes e acho que passa por isso aí. Para mim, inclusive, profissionalmente, né? Muito importante ter tido a oportunidade de trabalhar aqui no canal durante toda essa temporada e vivenciado momentos importantes de novo. Em transmissões, em coberturas, isso para a gente, pessoalmente, na parte profissional, na parte pessoal, é muito importante. Eu acho que foram alguns momentos marcantes aí, de ter feito coberturas como aquela que a gente fez na semifinal da Copa do Brasil, né? A emoção do jogo, desde o jogo com Fortaleza, o Vasco se classifica para uma fase importante e contra um adversário que o Vasco não era o favorito, que a gente subiu na cadeira lá em São Januário, passou nos pênaltis, era um momento conturbado ali, técnico interino, Fortaleza e tal, um timaço que diziam, e o Vasco foi lá e passou, Atlético Paranaense lá fora de casa, que o Jean venceu com o Diego também, e a gente, né, aqui de casa, né, mais tensos ainda, porque estávamos longe,
Então foram momentos importantes assim nessa questão profissional mesmo de coberturas, todos esses jogos, sobretudo na campanha ali da Copa do Brasil. E o que eu quero para o ano que vem é que o Vasco seja campeão. Pode ser até campeão carioca, não tem problema. Óbvio que eu não vou contar negócio de Taça Rio, mas até porque isso não é título, é prêmio de consolação, mas o Vasco volte a ser campeão. Acho que também você iniciar uma chamada aí, na moda de novo, reestruturação, é você começar a ganhar título, cara, para se acostumar com isso. Os caras que estão ali dentro também se acostumarem, a molecada se acostumar. É importante, eu quero ver o Vasco campeão de alguma coisa em 25. E você, Joel Silva? Além do título da Imperatriz, que eu sei que você quer, mas e aí, e o Vasco? Então, eu acho que um presente que a gente já ganhou em 24 é uma possibilidade de uma reforma de um estádio, né, que está erguido desde 1927. Eu acho que o torcedor vascaíno e o Vasco merecem um novo estádio. Amo São Januário, vai ficar guardado na memória. Todos os jogos que eu cobri, todos os jogos que eu fui assistir. Mas é um passo à frente. Eu acho que o Vasco vai voltar ao seu tamanho quando ele tiver um estádio do seu tamanho. São Januário hoje não comporta mais a torcida do Vasco. A gente pode olhar aí a renda, cara. O Vasco e Palmeiras ganharam lá no jogo em Brasília, só para fazer um paralelo, foi o jogo com o maior público do Campeonato Brasileiro e o jogo com a maior renda. E é um estádio para 65 mil lugares e nem precisa disso. Você vai jogar para São Januário com 55 todo o jogo, 50, 45, olha quanto de receita que o Vasco vai conseguir. Então, eu acho que o projeto de lei que já foi aprovado, ele é um presente para 2024 e o que eu desejo para 2025 é o início das obras. O início das obras, com todo o potencial construtivo, vem para que o Vasco possa dar esse passo à frente, que é um passo fundamental. Grêmio, Palmeiras, agora Flamengo e Fluminense com o Maracanã, Botafogo com o Newton Santos, todos os times possuem estádios, cara. Bahia, sabe, todo time que briga lá em cima tem um grande estádio. Não por acaso, quem não briga tanto não tem, né? Então eu acho que é isso, ó. Alfredo Jaconi, acanhado, Atlético Goianiense acanhado. Qual é a perspectiva desses times? Sabe? Então eu acho que é isso, o Vasco precisa de um grande estádio. Eu acho que uma reforma de São Januário é um início, né, que não vai ficar pronto em 2025. Mas eu acho que é um grande presente que eu quero para 25, o início das obras e que a venda do potencial construtivo para o Vasco poder dar esse passo à frente que é fundamental. O meu presente seria esse também. Eu falei do potencial construtivo como grande presente e é um presente atrelado, né, de ter um estádio começando a se erguer em 2025. Mas é claro que a gente tem que também fazer relação aqui com o canal, alguns presentes que a gente conseguiu ganhar e grandes presentes, como a cobertura de todos os eventos em 2024. A live Dicas lá no Barra Square, muito legal, muito emblemático a gente poder estar num shopping com a galera ali no entorno, muito legal, como foi a última desse ano, dia 9, que o Jean esteve presente com mais de 100 pessoas. Também o Sextou foi um grande presente que a gente teve nesse ano aí, lá no Parque Jacarepaguá. Um abraço ao pessoal do Multistúdios. A criação do Tabela, que é um programa também muito legal, que caiu aí nas graças do torcedor, da galera de fora do Brasil, por conta do horário, né? Então a galera que está fora do Brasil, está ali no final da noite, né? Tá recebendo as informações, que não consegue ver o news, só vê no dia seguinte, muito legal também. E para 2025, a única coisa que eu peço é saúde, cara. A gente ter saúde para a gente continuar cuidando das nossas coisas, fazendo as nossas coisas, melhorando, crescendo. Mas se a gente não tiver saúde, não adianta nada, absolutamente nada. Que a gente possa ter saúde, tranquilidade, sabedoria para passar os momentos turbulentos, aproveitar os momentos bons, porque é isso que a gente leva da vida, não tem mais do que isso. A gente vai e fica só o legado, e daqui a pouco esquecem também o legado. Então a gente tem que aproveitar muito enquanto a gente está por aqui. Hoje está chegando ao final. Dia 2024 também teve a estreia da Resenha do Meio-Dia lá no Ave Mais, pô, dá essa moral também. É verdade, olha o ciúme, Emerson Rocha. Claro, ciúme, Emerson Rocha. Olha o ciúme, porra, ciúme. E o AV Games também, pô. Isso aí vem mais. Tá pegando, calma. Período de experiência. Calma. Tá período de experiência. Não criemos um monstro, calma.
Olha aqui, vou dar 30 segundinhos para cada um se despedir, para a gente se encerrar aqui. De todo mundo tá com fome, vai pegar o Natal aí, vai todo mundo cair aí nos fios de ovos, no peru, tá pernil, presuntinho, né? Aquele presuntinho temper, a rabanadazinha, um negocinho a nós, um negócio desse tipo. Emerson Rocha, seus votos, ho, de Feliz Natal para a audiência do AV. Cara, Feliz Natal para todo mundo, para a rapaziada toda que tá aqui com a gente conectado, a galera que vai assistir depois. Que essa noite seja maravilhosa, não, na verdade não pode esquecer, né, do aniversariante do dia, né, esse que é o mais importante, a gente está aqui por conta disso, e aí mandar abraço para todo mundo, Feliz Natal, a minha família que está aqui, todo mundo aqui já reunida, já para comer esse pernilzinho temper da Gagui, e agradecer a galera sempre, e também todo mundo que está contribuindo com o Projeto Live Pix. Eu não vou esquecer, ajuda a galera aqui no Projeto Live Pix, que vai ser muito bom, tamo junto. Sérgio Quinte, 30 segundinhos para você se despedir e desejar Feliz Natal ao povo aí. Nada, eu quero agradecer a todo mundo, todos os inscritos, os membros, o pessoal que fez esse ano de 2024 ainda maior para o canal Atenção Vascaínos. Agradecer, obviamente, a vocês, a minha equipe maravilhosa, que eu faço parte com muito orgulho. Desejar a todo mundo, todos vocês, um Feliz Natal e fazer só uma referência em relação a quem tem filho e quem tem pai. Usar essa data para pensar em 2025, claro, se o Vasco ajudar também vai ser muito bacana, mas que vocês se aproximem ainda mais, né, o vínculo com seu pai, com seu filho. Eu tenho meu filho, que é o amor da minha vida, que eu sempre falo aqui, que eu quero compartilhar muitos momentos com ele, que o Vasco faça parte. Eu não tenho mais o meu pai, mas que você que tem pai, que tem filho, tem mãe, que valorize a sua família, valorize sua esposa, valorize seu marido, que é o que a gente tem de mais importante. Legal. Marquinho, 30 segundos, meu parceiro. Acho que é isso. Pegar aí na linha do Sérgio, de novo, como eu já tinha falado lá no início, Natal para mim é uma coisa de família mesmo, ou de boas relações, né? Amizade também. Muitos se juntam aí, muitos amigos se juntam no Natal. Mandar um abraço super especial para quem está acompanhando a gente, para quem acompanhou a gente durante todo esse ano. Vocês têm uma noite muito iluminada aí entre família, entre amigos. E, de novo, relembrar aí que tem muita gente que não tem companhia no Natal, né? Isso é bem triste. Conheço algumas pessoas, inclusive. E se você tiver a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que você conheça que não tem com quem passar o Natal, convide para passar na sua casa. Convide para passar na sua casa, insira ele aí na tua família, porque é muito importante. Legal. Joel Silva, seus 30 segundos aí para despedir da galera e desejar um Feliz Natal. É isso, desejar um Feliz Natal para toda a equipe aqui. Foi um prazer imenso, né, conviver com vocês durante todo esse ano. E também para toda a rapaziada que está nos acompanhando, nos assistindo também. E deixar também uma mensagem que é importante, claro, pedir, mas também agradecer, né? Se você está aí com a sua família, está com a sua ceia farta ou não, mas tendo algo para comer, para celebrar, então use como reflexão aí para agradecer. Agradecer o ano de 2024, claro, pedir é importante, mas agradecer também faz parte do processo e é isso. Só tem que agradecer a esse ano de 2024 e deixar para desejar um feliz 2025 para a live daqui uma semana. Então vai ter mais papo para depois, mas é isso. Desejo um Feliz Natal para todo mundo, seja um Natal muito iluminado, muito abençoado para todos nós. Jeanzinho, e agora? É você, meu querido, para encerrar esse especial de Natal. Cara, agradecer a toda a audiência que esteve com a gente aí durante esse ano de 2024. Deixar claro que família unida é legal, agora família reunida pode ser uma merda, cuidado. Também não vamos exagerar no álcool, não vamos, né? O cara toma ali um vinhozinho, toma um negocinho, e tudo aquilo que ele queria falar pro tio dele, pra sogra, já despeja na cara, já voa farofa no calma. Então dá uma segurada também, que olha, eu tenho um amigo meu que trabalhava na GRT aqui de Joinville, que é o Bop de vocês aí. Ele falou que a noite que ele mais trabalhava era a noite do Natal e do Ano Novo. Porque é quando o cara toma um negócio e joga tudo na cara daquele tio, daquele sobrinho, seu vadio que não trabalha. Aparece um amante lá. Isso, então que a galera também deu uma segurada aí na noite de cara Natal, fica doidão desse telefone, né?
É isso aí. Então é mais ou menos isso aí. Como disse o Flávio, só agradecer a saúde e a alegria de poder compartilhar esses momentos com todos os vascaínos e com todos vocês aí. Só uma perguntinha, a gente vai dar moral pro Igor Silva também para ele se despedir? É bom, né? Mandar um Feliz Natal, né? É justo. Igor Silva, tá por aí ou tá dormindo? Tá preparando pra noite de Natal, hein? Eu tô aqui. Ó o Grinch. Tá arrumando o peru. Manda. Deseja aí um Feliz Natal. Tira a mão do peru. Tá fazendo o peru aí. Não, agradecer, pô. Esse ano foi um desafio. Tá baixo. Flávio aí, confiou a mim aí, a parte técnica. Aumenta o seu volume. Isso. Tá bom. Eu agradecer aí com a confiança de todos vocês. Vocês esse trabalho. Tem que ensinar ele a trabalhar no dia 24, pô. Bota a cara, pô. Não, bota a cara não, porque é isso. Não. Deve estar nu essa. Estou em traje de banho, Não estraga, não. Cabelo não estraga, tá todo não, pro alto. Exatamente. Ele está utilizando a chuveirinho ergométrico. A ducha higiênica. Ducha higiênica. Não, só agradecer. Agradecer por esse ano aí. Papai Noel foi legal comigo, me dando os melhores parceiros de trabalho aí para poder trazer o melhor conteúdo aí para todo vascaíno no YouTube. Para vascaíno, para botafoguense, para tricolor, porque o que teve de rival no chat esse ano, meu amigo. Obrigado, né? A audiência pois é. Mas agradecer aí. Deus foi muito bom comigo em poder proporcionar esse ano. Foi o ano que eu mais trabalhei toda a minha vida. Mas já tô pronto pro próximo e que venha mais aí pra gente ser... E que o Vasco ajude, Maravilha. Né? Pelo amor de Deus, porque nada disso faz sentido se o Vasco não ajudar. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Ei, Vasco, dá uma ajuda pra nós aí. Rapaziada, agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente. Não se esqueça do projeto Live Pix até o dia 30, hein? Aquela moral aí pra rapaziada, ó. QR Code tá aqui aparecendo, vai lá e faz a sua doação. É a caixinha do AV, Grande abraço, uma ótima noite de Natal, que vocês passem ao lado de suas famílias. Como disse o Marquinhos, se tiver um amigo que está sozinho, chama. Se tiver alguém que você possa dividir esse momento, faça. É muito importante. A gente não leva absolutamente nada da vida além disso. Então, que você tenha uma noite de paz. Aquele tio mala, abraça, faz aquela falsidade, mas dá aquele abraço nele. Exato. Aquela tia mala que vem com aquele pack de meia para você, fala pra tia, eu tava precisando tanto. Faça isso, meu amigo, faça isso, aproveite. Natal é uma época muito especial, é uma época muito boa. Amanhã a gente provavelmente não vai ter nenhum, a não ser, eu acho que o Jean Faísca amanhã vai querer falar. O Jean Faísca, ele me disse, eu tô querendo falar, refletir. O Jean Faísca tá no momento filosófico dele. Eu acho que amanhã ele vai... Você vai amanhã falar com a galera, Jean? Vai bater aquele papo firme com a galera? O mosquito Emerson Rocha picou. Aguardando a voz pra amanhã. Só não pode estar no mudo, Jean. Você tá no mudo, Jean. Você tá mudo, Jean. Tá mudo, Jean. Tá mudo. Aí, ó. Me deixaram nervoso. Não quer falar. Sabe o que aconteceu? Não quer, tá guardando. Sabe o que aconteceu? É porque esse mês de dezembro, o Igor Silva teve a excelente ideia de botar 7 Faísca Taon e mais um especial de Natal. E mais, entendeu? É uma série aí. É uma série que a gente vai estar lançando. Faísca Taon com uma temporada de 15 episódios. Uma temporada de 15 episódios de dezembro. Até porque a bola tá rolando. Aí tá fácil falar. Tá uma a bola tem vários jogos. Ei, qualquer dia eu vou chegar aqui, Flávio, no Faísca Taon, amigos do MC Daniel contra amigos do Ronaldinho Gaúcho. Não, porque o amigo do Ronaldinho Gaúcho pegou aqui, ó, a bola tocou pra cá, que pegou do MC Daniel. A Pocahontas pegou a bola aqui. Para com isso, né? Ô, Jean, aproveita e monta aí no teu campinho a árvore de Natal. Bota a árvore de Natal aí, pô. Monta a árvore de Natal aí no campinho pra gente terminar a live, pô. Monta aí o esquema árvore de Natal, pô. Bota lá. Ele já falou disso aí, né? Já, pô. Eu só queria saber onde que a Pocahontas pegou a bola, pô. Arruma a bola pra falar. Aê, garoto. Beleza, rapaziada. Minha gente, Feliz Natal a todos. Amanhã Jean Faísca vai refletir, hein? Cuidado com esse homem. A gente se vê. Tchau, turma. Valeu.
sozinho, atenção, vai enfiar, gol!